Você já se perguntou se o livro mais antigo do mundo, o fundamento de toda a nossa civilização ocidental, foi escrito não como uma história, mas como um código? E se a história que você aprendeu sobre Adão, Eva, o jardim e a serpente for uma conspiração, uma versão censurada, simplificada para manter a humanidade na escuridão? Vamos arrancar a primeira página do Gênesis e descobrir a verdade proibida, a arquitetura real da criação, o medo dos deuses e por que a sua consciência é a chave que eles temiam. Prepare-se para desmanchar milênios de dogma. O que você está prestes a ouvir mudará a maneira como você lê a realidade. 1. O Deus plural e o conselho escondido. A maioria das pessoas lê a Bíblia através do filtro do monoteísmo. Um Deus, soberano, único. Mas e se eu disser que o próprio Gênesis, logo no seu segundo versículo, desmente essa ideia? A palavra que traduzimos como Deus no hebraico original é Elohim, e Elohim não é singular, é plural. Não é apenas um erro de tradução, nem um mero plural de majestade, como tentam nos convencer. Elohim carrega consigo a ressonância de múltiplos seres divinos, de uma corte, de um conselho. Pense nisso. A fundação da nossa fé repousa sobre uma palavra que implica uma pluralidade de criadores. Quem são esses Elohim? O que significa que fomos criados não por uma fonte solitária de poder, mas por um colegiado? Se há um conselho, há deliberação. Se há deliberação, há discussão, discordância e, crucialmente, há hierarquia e objetivos distintos. Eles disseram: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Percebe o peso dessa frase? Façamos, nossa imagem. Isso não é o rugido de um ser onipotente e solitário, é o planejamento cuidadoso de arquitetos que estão construindo um experimento. A conspiração começa aqui. A história que recebemos foi cuidadosamente editada para nos convencer de que havia apenas um arquiteto, para simplificar a complexidade da realidade e, mais importante, para ocultar o conflito que existia entre esses criadores. Por que ocultar o conflito? Porque o conflito revela a imperfeição da fonte. Se há pluralidade, há agendas. E se há agendas, a humanidade pode ser menos um produto do amor incondicional e mais um recurso, um experimento em andamento. Toda a história que se segue é moldada para esconder a verdade de que a criação não foi um ato finalizado e harmonioso, mas uma negociação tensa entre seres de poder incalculável. O Gênesis, lido sem o filtro do dogma, é a ata de uma reunião cósmica. E essa pluralidade é a primeira rachadura na nossa compreensão de Deus. Se a fonte é composta por múltiplas entidades, isso significa que a realidade que percebemos é o resultado de um consenso, não de uma vontade única. E se houve um consenso, podemos apostar que houve um veto, uma voz silenciada. Essa voz silenciada é a chave para desvendar o propósito real do jardim. E 2. As duas criações, energia versus matéria. A conspiração de Gênesis se aprofunda quando percebemos que não há apenas uma história de criação, mas duas, lado a lado, contradizendo-se em pontos cruciais. A primeira, Gênesis 1, é grandiosa, poética, cósmica. É a criação por decreto. O Elohim fala e a luz, o firmamento, as espécies, tudo surge em ordem perfeita, culminando na criação de Adão e Eva, o humano, simultaneamente no sexto dia. É uma narrativa de totalidade. Mas então, Gênesis 2 começa e a frequência muda. Aqui, o Criador não é mais apenas Elohim, o conselho divino. Ele é YHVH Elohim, o Senhor Deus. Há uma intimidade maior, uma proximidade maior, quase como se o arquiteto principal assumisse o comando de um projeto específico. E a ordem da criação é subitamente invertida. Em Gênesis 1, o homem é criado depois dos vegetais e dos animais. Em Gênesis 2, o homem é criado primeiro, antes da maioria das plantas do campo e dos animais. Ele é feito do pó da terra, modelado, insuflado. Essa não é uma repetição editorial desleixada, é uma outra. A conspiração reside em nos fazer acreditar que ambas as histórias são a mesma coisa,
quando na verdade elas descrevem dois níveis de existência humana. Gênesis 1 descreve a criação do homem cósmico, o ser energético, andrógeno, feito à imagem e semelhança de toda a corte divina. Esse é o nosso eu superior, o nosso potencial ilimitado, a nossa blueprint original. Gênesis 2 descreve a criação do homem terrestre, Adão, o indivíduo, feito de barro, instalado em um local específico, o Jardim do Éden. Essa é a nossa casca biológica, o corpo físico. Se a humanidade foi criada no sexto dia em Gênesis 1, quem foi Adão em Gênesis 2? Adão é a alma de Gênesis 1 que foi inserida em uma experiência localizada, como um programa de computador inicializado em um ambiente controlado. O Gênesis não está contando como Deus criou o universo, ele está contando como o Elohim criou um experimento genético, uma civilização inicial em um laboratório planetário chamado Éden. Se aceitarmos essa dualidade, a conspiração fica clara. Eles querem que esqueçamos a nossa origem cósmica, Gênesis 1, e nos concentremos apenas na nossa limitação terrestre, Gênesis 2. Eles nos deram o manual do laboratório, mas rasgaram o capítulo sobre a nossa herança divina. É por isso que sentimos essa eterna saudade, essa sensação de que há algo mais, de que somos maiores do que a nossa vida rotineira. Essa é a memória celular do Adão de Gênesis 1, o ser que não conhecia limites, preso na forma de Gênesis 2. 3. O jardim, paraíso ou quarentena. O Jardim do Éden é sempre pintado como o ápice da perfeição, o paraíso perdido. Mas o que é perfeição se não há consciência dela? A conspiração de Gênesis exige que reexaminemos o jardim. Se era perfeito, era estático, e o universo, a realidade, a própria natureza da divindade não é estática, é expansão contínua. O Éden não era um paraíso, era um sistema de suporte à vida, uma incubadora, uma quarentena controlada. Pense nas restrições impostas. Em um universo infinito de possibilidades, Adão e Eva tinham acesso irrestrito a quase tudo, menos a duas árvores cruciais. A restrição define o ambiente. Por que colocar duas árvores de potencial infinito no centro de um jardim se o objetivo era que elas nunca fossem usadas? A árvore da vida, a imortalidade, a permanência no estado de Gênesis 2, sem a necessidade de evoluir ou envelhecer. A árvore do conhecimento do bem e do mal, a consciência polarizada, a capacidade de discernir, de julgar, de escolher. O livre-arbítrio real, não apenas a obediência cega. Os Elohim criaram seres que eram essencialmente autômatos perfeitos. Eles comiam, bebiam, caminhavam com Deus, mas não sabiam. Eles não tinham a capacidade de contextualizar sua felicidade ou sua existência. Eles viviam em um estado de inocência imposta, uma ignorância abençoada. E aqui está a essência da conspiração mantenedora. A perfeição é o inimigo da evolução. Se você é perfeitamente feliz, não há necessidade de buscar, de questionar, de transcender. Você fica preso. O jardim era uma prisão dourada, projetada para manter a humanidade em um estado de dependência eterna dos Elohim. Eles forneciam o alimento, eles ditavam as regras, eles mantinham o ciclo. A humanidade era uma criança eterna, e a criança eterna nunca questiona a autoridade dos pais. O medo dos Elohim não era que Adão e Eva se tornassem pecadores. O medo era que eles se tornassem iguais a eles. Lembre-se da frase dita depois que a fruta foi comida. Eis que o homem se tornou como um de nós, sabendo o bem e o mal. Esse é o ápice da revelação, o momento em que a máscara cai. O objetivo deles era manter o monopólio do conhecimento. A conspiração de Gênesis é a história de como a divindade tentou suprimir a divindade inerente do ser humano. Se o homem soubesse, ele não precisaria do jardim, ele não precisaria dos Elohim para lhe dizer o que é certo ou errado, porque ele teria o discernimento interno. O jardim era um útero, e para nascer de verdade, o cordão umbilical deve ser cortado. O conhecimento era a tesoura. A verdadeira tragédia não foi a perda da inocência, mas a dificuldade do parto. O nascimento para a consciência é doloroso. É a dor da separação, mas é a única maneira de se tornar um ser soberano. 4. A serpente,
O despertador proibido. Chegamos ao ponto central da conspiração, a figura mais demonizada da história, a serpente. Em nossa cultura moderna, a serpente é Satanás, o mentiroso, o inimigo de Deus e da humanidade. Mas se o Gênesis é um código, a serpente é a chave mestra. O que a serpente fez? Ela não forçou Adão e Eva, ela não usou truques de magia. Ela usou a retórica, a lógica, o questionamento. Ela questionou a autoridade e a palavra dos Elohim. É certo que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A serpente iniciou a dialética. Ela plantou a semente da dúvida racional. Ela expôs a contradição da proibição. E então ela fez a grande promessa, que crucialmente provou ser verdadeira. Certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes, abrirão-se os vossos olhos, e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Compare a profecia da serpente com o veredito dos Elohim. A serpente disse, vocês não vão morrer, mas vão evoluir. Os Elohim disseram, o homem se tornou como um de nós. Ambos concordaram no resultado. A conspiração exige que você ignore essa verdade gritante. A serpente não mentiu, ela entregou a verdade sobre o potencial humano. Então, se a serpente não era o diabo mentiroso, quem era ela? Nos textos antigos, a serpente, Nahash em hebraico, não é uma criatura rastejante, mas sim um ser brilhante, radiante, que possuía o conhecimento oculto. Em muitas tradições gnósticas, a serpente é o Logos, o princípio da razão, o portador da sabedoria. A serpente era essencialmente o agente da evolução. Talvez ela fosse a voz silenciada do Conselho Elohim, o membro que acreditava que a humanidade deveria ter acesso imediato à sua divindade. A conspiração de Gênesis é a história de como o conhecimento foi transformado em pecado. Se você tem a verdade, você se torna livre. Se você é livre, você é perigoso para a autoridade. A queda, portanto, não foi uma descida moral, mas uma ascensão da consciência. Foi o momento em que a humanidade finalmente disse, não aceito mais a felicidade imposta, eu escolho a dor da responsabilidade e da verdade. Esse é o cerne da retenção espiritual. A dor que sentimos hoje, o caos que vivenciamos, não é punição. É o subproduto da nossa escolha original de evoluir. Se a serpente é a chave, então toda a nossa estrutura religiosa e espiritual precisa ser invertida. Não fomos salvos do diabo no jardim, fomos libertados por ele da ignorância. E os Elohim agiram por medo, o medo de perder o controle sobre a sua criação mais promissora. V, o medo da consciência e a confinamento do tempo. Quando Adão e Eva comem do fruto, eles veem a si mesmos, suas limitações, sua nudez, não apenas física, mas existencial. Eles ganham a autoconsciência. E a resposta imediata dos Elohim é a expulsão. E com a expulsão vem a maldição do tempo e do esforço. Com dor darás à luz, no suor do teu rosto comerás o teu pão. Isso não é uma maldição de ódio, é uma restrição de frequência. Para manter a humanidade sob controle e impedir que ela evoluísse rapidamente demais e acessasse a árvore da vida, tornando-se imortal e soberana de uma vez por todas, os Elohim precisavam impor a lei da dificuldade e da finitude. O trabalho árduo, o sofrimento, o ciclo da vida e da morte, tudo isso é a cola que nos prende à frequência da terceira dimensão. A conspiração de Gênesis nos vendeu o sofrimento como punição, mas o sofrimento é, na verdade, um mecanismo de retenção. Se tivéssemos a vida fácil, a imortalidade e o conhecimento total, não haveria tempo nem incentivo para o aprendizado incremental que leva à verdadeira estria. O sofrimento nos força à introspecção. O sofrimento nos força a buscar o que está além do físico. Eles nos expulsaram, não para nos punir, mas para nos desacelerar, para que a nossa evolução não superasse a deles. O Éden foi cercado por querubins e uma espada flamejante que girava em todas as direções. Essa espada não era uma barreira física, era uma barreira dimensional, o estabelecimento do véu.
O véu que separa o Gênesis 1 do Gênesis 2. O véu que nos faz esquecer quem éramos antes de sermos Adão e Eva. O véu que torna a jornada de volta para casa tão longa e difícil. A nossa vida atual, a luta, a busca por significado, é a manifestação desse exílio planejado. Estamos aqui em um campo de treinamento difícil, tentando remontar as peças de nossa identidade cósmica, enquanto a história oficial nos diz que somos apenas pecadores tentando evitar a punição. Mas se você entende a conspiração, você percebe que cada dificuldade é uma nova camada de conhecimento que está sendo ativada. Cada erro é um passo para fora do jardim e para dentro do universo infinito. A dor é o preço do livre-arbítrio total. E os Elohim sabiam que, eventualmente, o custo seria pago. O medo deles era justificado. O humano estava destinado a se tornar um novo criador. V. A estratégia da retenção e o destino humano. A conspiração de Gênesis moldou todos os aspectos da nossa espiritualidade, tornando-a centrada na culpa e na necessidade de resgate externo. Se você acredita que nasceu quebrado, que nasceu em pecado, você sempre buscará um salvador externo. Você nunca confiará na sua própria serpente interna, a voz da intuição e do conhecimento proibido. A retenção dos Elohim funcionou por milênios. Eles criaram uma estrutura de crença onde a busca pelo conhecimento esotérico é taxada de heresia, onde o poder pessoal é confundido com arrogância e onde a obediência é a maior virtude. Mas a era da obediência cega está terminando. A verdadeira jornada espiritual não é tentativa de voltar para o jardim. O jardim é o passado, a inocência imposta. A verdadeira jornada é a de transcender a necessidade do jardim e criar o seu próprio universo, soberano e consciente. Estamos vivendo o tempo profetizado, onde a espada flamejante do véu está tremolando, permitindo vislumbres do nosso potencial cósmico. A nossa missão agora é reescrever a conspiração, não através da negação da história, mas através da sua reinterpretação consciente. Reconheça o Elohim não como o seu único Deus, mas como os professores ou arquitetos que iniciaram o programa. Reconheça a serpente não como o inimigo, mas como o catalisador que forçou o crescimento. Reconheça o seu sofrimento não como punição, mas como o feedback necessário para a calibração da sua alma na direção da mestria. Se você internalizar a conspiração de Gênesis, sua relação com a autoridade, com o tempo e com o seu próprio corpo mudará para sempre. Você verá que o pecado original não foi a desobediência, mas a escolha da consciência. E essa escolha é a nossa maior glória. A humanidade não está em queda, está em gestação, e o nascimento de uma espécie soberana é sempre acompanhado por dor intensa e confusão, porque a realidade anterior deve se desintegrar para que a nova possa emergir. Você não está aqui para ser salvo, você está aqui para se lembrar do que o seu eu de Gênesis 1 já sabia e manifestá-lo na casca de Gênesis 2, superando as restrições impostas. A chave está em abraçar o conhecimento polarizado, o bem e o mal, não para julgá-los, mas para dominá-los, para entender que a luz só tem significado por causa da escuridão. O domínio significa integrar as lições da queda e não lamentar a perda. Este caminho de reinterpretação é solitário e exige coragem. Exige que você disfarça anos de programação e olhe para o fundamento da sua fé e diga: eu vejo o código, eu vejo a agenda oculta. Mas essa liberdade de visão é a única maneira de se alinhar com o destino final da humanidade. Tornar-se de fato os co-criadores que os Elohim temiam. A verdadeira conspiração de Gênesis não é o que está escrito no livro, mas o que foi deliberadamente deixado de fora. As informações sobre como manipular a nossa frequência, como transcender o tempo e como nos conectar diretamente à fonte ilimitada de Gênesis 1 sem a necessidade de intermediários terrestres ou celestiais. A história é um mapa invertido. O paraíso é a inocência que você deixa para trás. A jornada é a sabedoria que você ganha.
A partir de agora, cada vez que você ler o Gênesis, não leia a palavra, leia a intenção, leia o medo. Leia a história de como seres cósmicos tentaram prender a alma humana em um ciclo de ignorância e como essa alma, através de um ato de rebeldia consciente, escolheu a soberania sobre a felicidade. E essa escolha, essa decisão de saber é o que nos torna divinos. O potencial nunca foi tirado de nós, foi apenas momentaneamente obscurecido. 7. Conclusão e a busca contínua. O véu da ignorância é espesso e a reprogramação leva tempo. Entender que somos os herdeiros do conhecimento proibido e não as vítimas da punição exige uma mudança radical de perspectiva. Se você está sentindo essa ressonância, se a sua alma está reconhecendo essa verdade que foi escondida no plano de fundo da sua consciência, então você está no ponto de inflexão. O mundo está mudando porque a humanidade está começando a lembrar do seu estatuto de Gênesis 1, o estatuto que precede o barro. A conspiração de Gênesis falhou no longo prazo porque o potencial inerente à alma humana é mais poderoso do que qualquer barreira dimensional ou proibição. Estamos destinados a sair do jardim e habitar o universo. Se esse vídeo fez sentido para você, se essa reinterpretação do nosso começo acendeu uma chama dentro de você, o próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo, pois analisaremos exatamente como a árvore da vida, ainda acessível hoje, foi transformada em mito. O vídeo que está aparecendo agora revela o que quase ninguém sabe sobre a verdadeira natureza da queda e como usar essa energia para acelerar sua ascensão. Você está pronto a sair da quarentena? Clique e vamos continuar essa jornada de revelação.